Graça e paz para todos vocês, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de hebraico bíblico. E desta feita nós vamos estudar os substantivos masculinos e femininos. Lembrando que no hebraico você não tem um substantivo neutro, ou um substantivo que serve tanto para o masculino como para o feminino, como no caso do português, que você usa a palavra jovem para dizer a jovem ou o jovem, estudante, o estudante e a estudante. Em hebraico, ou o substantivo é masculino ou ele é feminino. Tranquilo? Também vamos estudar o plural desses substantivos. Como que eu faço o plural do substantivo masculino? Qual que é a regra? E também como que eu faço o plural do substantivo feminino? Qual que é a regra? Então tudo isso nós vamos aprender nesta aula. Bem, gente, graça e paz para todos. Bem-vindos à nossa 7ª aula de hebraico bíblico. E agora trabalhando a ideia dos substantivos, tanto substantivo feminino como substantivo masculino. Eu vou começar aqui pelo substantivo masculino. É muito fácil de perceber quando um substantivo é masculino, ele não tem nenhuma terminação especial. Então, lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda, você lê consoante, vogal, consoante. Aqui nós temos o samer, que equivale a S, então coloque um S aqui. Aqui você tem o shurek, que equivale à letra U, que é o vav com um pontinho aqui. E aqui você tem o samer, mais uma vez, como é que ele lê isso aqui, gente? S-U-S, sus. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Então, é muito fácil de identificar essas letras. Olha só, samer, S, shurek, U, samer, S, sus. E eu já coloquei para você aqui, ó, sus, que em hebraico é cavalo. Tranquilo? Esse é um substantivo masculino porque ele não tem nenhuma terminação especial. Eu vou mostrar quando isso fica muito mais claro ao estudarmos o substantivo feminino. Tem mais uma outra palavra que eu coloquei aqui para você. Vamos identificar as consoantes. Temos um dalet com o dagesh dentro, tá, gente? Esse dagesh aqui é aquele que deixa o D, um som mais duro, tá, gente? Então, D. Aqui você tem o kametz, que é o A longo, e aqui você tem o gimel, que é o G. Então, D com A, dá. O gimel no final, G, dag, dag. Por que eu leio G? Porque você tem o gimel aqui, só que ele não tem um dagesh dentro, ele está no finalzinho de uma palavra, não recebe dagesh, e aí você vai transliterá-lo como um GH, que é como está aqui, ó. Então, ó, gente, você consegue visualizar isso aqui, ó? D, eu coloco o D aqui, tá? Kametz é um A longo, tá, gente? Então, eu coloco aqui, ó, um A com acento circunflexo, mostrando que esta é uma vogal longa. E aqui eu tenho um G com H, G com H, dag, dag, que quer dizer peixe. A palavra peixe em hebraico também é um substantivo masculino, singular. Então eu tenho aqui sus, que é cavalo, eu tenho dag, que é peixe, tá, gente? D, dalet, kametz, gimel, dag, peixe, beleza? Eu tenho uma outra expressão aqui em hebraico que, apesar de no português essa expressão é um substantivo feminino, no hebraico ela vai ser um substantivo masculino. Você tem que ter muito cuidado com essas expressões, tá, gente? Por exemplo, a expressão ora. Ora, em português, se você vai falar a luz, é um substantivo feminino. Pois é, pois no hebraico não. A expressão ora é um substantivo masculino, tá, gente? Olha só, aqui eu tenho o Aleph, tá? O Aleph está aqui. Aqui eu tenho o Rolem, tá, gente? Como é que eu sei que aqui é um Rolem? Porque eu tenho um Vav com um ponto em cima. E aqui eu tenho o Resh, tá? Ou Resh, sem nenhum problema.
Or. Or, tá, gente? Or quer dizer luz. Or, tá, gente? Luz. Or, luz. Perceba que o resh, ele termina com essa expressão r, or, tá, gente? Ora quer dizer luz. Or quer dizer luz, tá, gente? Então, mais uma vez, or quer dizer luz. Então, aqui eu tenho o Aleph, que vai ser transliterado como esse apóstrofo aqui, ó. Aí eu tenho um rolem com um ponto em cima, é um O longo, tá, gente? Tá aqui o acento circunflexo. E o resh no final, o resh, que é o R. Or, que quer dizer luz, é um substantivo masculino, tá, gente? Neto, como que eu faço o plural do substantivo masculino? Muito fácil. É só colocar nas palavras que estão no singular o hirek, yud e o mem sofit, o mem final. Como que eu formo o plural do substantivo masculino no hebraico? Eu acrescento o hirek, yud e o mem sofit, tá, gente? Acrescento a palavra, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui dois exemplos no singular, como nós já vimos aqui. Por exemplo, temos aqui a expressão sus, samer, shurek, samer. Sus é a mesma palavra, gente, aqui, ó. Sus, sus, tá? Aqui tá no singular. Como que eu falo cavalos? Se sus é cavalo, como que eu falo cavalos? Bem, fica fácil. Eu pego o substantivo sus no singular e acrescento a ele a terminação, esse sufixo aqui, ó. Hirek, Yud e o mem sofit. Então, pego essa estrutura e coloco aqui. Olha como vai ficar a palavra. Samer, Shurek, Samer. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Só que agora eu vou acrescer o Hirek, Yud e o mem sofit. Então, eu leio sus, é cavalo, substantivo singular, e eu tenho agora susim, aí você vai ler susim como cavalos, que aí é o substantivo masculino plural. Perceba que é masculino plural. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Tá bom, gente? É só dar uma pausa, ou então voltar esse vídeo várias vezes, você tem essa vantagem. Estou dizendo que o substantivo masculino plural, ele é formado pelo hirek, yud e o mem sofit. Tá bom, gente? Não se preocupe porque na aula 8 e na aula 9 nós vamos ler muito hebraico. Vamos ler muito texto em hebraico para facilitar a sua leitura e o reconhecimento de cada letra. O importante é isso, reconheça as letras. Aqui eu tenho hirek e yud, que é um i longo, e o mem sofit, que é o mem final, o m final. Im. Então, ao invés de ler sus, eu vou ler susim, susim, que quer dizer cavalos. Então, coloque aqui nessa expressão cavalos. Beleza, gente? Coloquei para vocês aí outro exemplo, que é o exemplo da palavra, que é um substantivo também masculino, que é a expressão dag, que é a mesma que está aqui, ó. Dag. Dag é peixe. Então você tem aqui, ó, o Dalet, Kametz, Gimel, Dag. Como que eu falo peixes em hebraico? Vou falar assim, ó, Dagim, tá? Aí você tem o Dalet, Kametz, Gimel, Hirek, Yud, Mem, Dagim. Dagim quer dizer peixes, tá, gente? Peixes, mais uma vez, Dalet, Kametz, Gimel, Hirek, Yud, Mem, Dagim, Dagim.
Gim, coloquei aqui, ó, da gim. Da gim quer dizer peixes. Então, esses 3 exemplos aqui, substantivo masculino no singular. 2 exemplos, substantivo masculino no plural. Neto, como que eu sei que uma palavra em hebraico é feminina? Fácil. O substantivo feminino, gente, ele termina com o kametz e o re, ou o tav. Então, em regra, repito, em regra, as palavras que terminarem com kametz e re ou tav serão palavras femininas. Essa é a regra. Então memorize a regra, a exceção a gente vai aprender depois na leitura. A regra é, a palavra terminou com kametz, basta uma consoante que, claro, e o re, ela é feminina. A palavra terminou com tav, essa palavra será feminina. Então, por exemplo, tem a expressão Torá. Torá é a nossa expressão lei, instrução e etc. Eu não vou entrar aqui ainda nos méritos da interpretação do que é a Torá. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o Tav, reconhece a letra, gente? Tav. Eu tenho aqui o Rolem Vav, que é o Rolem com ponto, desculpa, o Vav com ponto em cima, formando a letra O. Eu tenho aqui o Resh, ou Resh, tá, gente? E eu tenho aqui o Kametz com o Re no final. Quando você tem o Kametz com o Re é mudo. Então você só coloca o Kametz com o acento circunflexo. Neto, eu quero colocar aqui, posso colocar o H? Pode, não tem problema, tá? O importante é você ler o texto. Mas esse H no final aqui, esse Re no final da palavra, Torá, Torá é um Re, esse som de H é um H mudo, tá, gente? Então, Tav com o Rolem Vav, To, o Resh com o Kametz e o Re, mas é um Re que tem um H sem som, é um H sem som, Ra, Torá, tá, gente? Torá. Então é a forma que você lê aqui, ó, Torá, significa lei, tá, gente? A Torá significa lei. Tranquilo? Temos uma outra palavra, um substantivo feminino no singular, agora terminando com a letra Tav, que é a expressão bat. Bet, patá, que é esse tracinho aqui, e o Tav. Como é que eu escrevo isso aqui? Ó? B, boto o B para cá, pego esse Azinho aqui, boto aqui, pego Tav, coloco aqui, TH, bat, quer dizer filha. Então, bat quer dizer filha. Bet, patá, tav, bat, bat. Lembre-se que esse T aqui, que é o tav, ele está assim, o dagesh dentro dele, até porque ele está no final de uma palavra, então ele vai ter esse som que eu estou lendo para você, bat, tá, gente? Quer dizer filha. Então a expressão Torá termina com kametz. Re, Torá quer dizer lei. E a expressão bat termina com tav, quer dizer filha. Tranquilo, gente? Então, essa é a regra. A palavra terminou com kametz, re, feminina. Terminou com tav, feminina. E aí, se a palavra terminar com gimel, terminar com dalet, terminar com mem, sufit, são palavras masculinas. Perceba que eu estou dizendo que isso é em regra, tá, gente? Então, em regra, as palavras que terminam com kametz, re ou tav são palavras femininas, as demais palavras serão masculinas, repito, em regra, tá? Neto, e como é que eu formo o substantivo feminino no plural, tá? Como é que eu falo? Aqui eu coloquei, gente, 2 palavras que aparecem, inclusive, no texto hebraico, para falarmos sobre o substantivo feminino plural. O substantivo feminino plural é feito pelo sufixo e pela terminação ot, tá, gente? Então aqui eu tenho o rolem vav, que é um vav com ponto em cima, e o tav, ot, tá? Ot.
Então, nós temos aqui, por exemplo, a expressão sussá, que é a expressão tová. Vamos reconhecer. Eu já coloquei para vocês aqui para ajudar vocês nesse início, tá, gente? A transliterar e etc, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, summer. Como é que eu translitero? Summer. Aqui, ó. Já coloco essa aqui. Aí eu tenho aqui o shurek. Já coloco o U aqui. U. Tenho summer aqui, mais uma vez, coloco aqui. Tá? E tenho aqui, gente, um diferencial. Aqui eu tenho a expressão sussá e aqui eu tenho a expressão sussote. Perceba que você tem a expressão ote aqui, tá? Esse ote é que vai marcar o plural feminino. Summer, shurek, summer, kamets, re. Summer com shurek, su. Summer, kamets, re. Sa, S-U-S-A-H, sussá, lembrando que esse re no final não tem som, sussá. Como que eu digo éguas em hebraico? Eu vou tirar esse kamets e vou substituir pelo sufixo ot, que é esse vav com ponto em cima, e o tav, ot. Então eu leio sussá, égua, sussot, éguas, summer, shurek, summer, rolen vav, tav, S, U, S, O, T, su, sot. Sussot quer dizer éguas, tá bom, gente? E aí temos uma outra expressão que é tová. Então você tem aqui, ó, tet, rolem, vav, vet, kamets, re, t com o, to, v com a, vá. Esse H é mudo. Tová, tá, gente? Tová quer dizer boa. E aí você tem o plural de tová. Então, boa, eu quero falar boas. Como é que eu digo? Eu vou tirar esse kamets, tirar esse re e substituir por rolen vav com o tav, expressão ot. Lembrando que esse vav aqui com o ponto em cima equivale à nossa letra O. Tá, gente? Como é que eu faço? Mantenho o tet, deixo o vav com o ponto aqui em cima, que é o rolen vav, O. Tenho o vet com o som de V. Tenho aqui o rolen vav com o som de O, O. E o tav com o som de T. To, vot. Tet com O, to. Vet com O e tav no final, vot. Tovot, daqui eu já coloquei para você, quer dizer boas. Sussá, no plural fica sussot, éguas. Tová, no plural vira tovot, que quer dizer boas. Tranquilo, gente? Beleza, dá uma revisada, tá bom? Qualquer dúvida é só nos chamar. Deus abençoe a todos, forte abraço e até mais.